A mensagem de hoje é: quem será condenado e quem será salvo? Vou te fazer uma pergunta, responda com toda sinceridade. Quantos que estão aqui que desejam, conscientemente ou inconscientemente, irem para o inferno? Levante a mão. E para o céu? Ah, bonitinho. Todos querem ir para o céu, não é? Mas a Bíblia diz que existem algumas situações que nós devemos respeitar. Amém? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz nesta noite, que tem preparado já nos últimos dias a Tua igreja para o grande encontro com o Senhor na glória. Os dias têm se aproximado, Senhor, e nós estamos às portas do grande acontecimento, o dia do arrebatamento. Nos prepara, Senhor, emocionalmente, nos prepare espiritualmente, nos prepare, Senhor, para que sejamos santificados a cada dia, para quando o noivo vier, a sua noiva, que é a igreja, esteja pronta para subir. Em nome de Jesus. Qualquer um, amado, que tenha interesse nas coisas espirituais, deseja, quer ir para o céu. É claro que eu fiz uma pergunta óbvia aqui, que ninguém ia levantar a mão quando eu perguntei quem quer ir para o inferno. É engraçado que ninguém quer ir, mas o que a gente manda os outros para o inferno, né? Basta que te irrita. Pensou se a gente irritasse a Deus e Ele fizesse a mesma coisa que nós fizemos? Quantas vezes, e não precisa dizer quantas, você já disse para o teu irmão: vá para o inferno? Ainda bem que nesta hora a sua palavra não tem poder, porque a infinita misericórdia do Senhor ainda se estende sobre aquele miserável. Você está querendo mandar ele para o inferno porque ele te irritou. Só se Deus fosse assim, antes de ser salvo nós já teríamos ido para o inferno, não é verdade? Mas se você quer ir, a pergunta é: ou você está indo? Como podemos saber se estamos indo para o céu ou não? Simplesmente por vir à igreja? Simplesmente por tomar Santa Ceia, ser dizimista fiel? Simplesmente porque carregar uma Bíblia debaixo do braço? Não, amado. Muitas vezes se tenta explicar quem vai para o céu ou não, e às vezes nós somos mal interpretados. As acusações são feitas de que a pessoa está julgando os outros, e ninguém deve julgar a ninguém pela aparência. Amém? Porque você não sabe o interior da pessoa, a comunhão dela com Deus. Eu vi essa pessoa na rua e eu deduzi que essa pessoa é um crente que possivelmente é um largado, é um desviado, pela aparência dessa pessoa. Deus não está olhando para a aparência, Deus está olhando para o propósito. Porque de aparência tem muitos executivos que parecem com pastor, que estão realmente de aparência como homens de Deus, e de Deus não tem nada. Então não é a aparência que vai nos levar para o céu ou nos lançar no inferno. E é de primordial que nós entendemos que quem é o juiz é Deus, pois há apenas um.
E Paulo diz em Tiago 4,12: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Segundo Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos ler todo mundo junto? Para que você comece a entender. Vamos lá? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pergunte para o teu irmão: você está começando a entender? Tudo que você fizer no corpo, ou seja, em vida, de bem ou de mal, naquele dia no tribunal de Cristo nós iremos prestar contas. Então cuidado, meu amado, quando você é santo, que vai para o céu, é um crente, sabe, realmente abençoado, mas tem uma língua infernal, tem falado mal dos outros, tem se levantado contra, e a Bíblia diz que Deus não te colocou por juiz. Não julgue, para que não seja julgado na mesma medida, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Não importa, amado, o que eu ou o que você acha, mas na verdade o que importa é o que a Bíblia diz, que o juízo será feito, e será feito de acordo com a palavra de Deus. João 12,48 diz assim: quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado, e essa o há de julgar no último dia. Quando nós pregamos a palavra de Deus, tem gente que aceita uma parte e a outra parte não. Diz assim: não, isso aqui eu não aceito porque eu creio que seja diferente. Não é uma questão de fé, é uma questão de obediência. A palavra de Deus, ela é correta e não adianta a gente tentar remediar, sabe? Então o que a palavra de Deus diz? Primeiro de tudo, amado, ela diz que muitos estarão perdidos, enquanto apenas alguns serão salvos. O texto que nós acabamos de ler diz assim: a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O Senhor irá julgar no último dia pela palavra, que está na minha Bíblia, que está na tua Bíblia, que está na Bíblia de qualquer pessoa em qualquer país do mundo, porque é um livro que o mundo inteiro tem traduzido no seu próprio idioma. Até em muitas nações indígenas já tem a Bíblia traduzida ali. Amém? Na nação, na língua daquele povo. Então ninguém vai poder dizer: olha, eu não sabia, porque as pessoas serão julgadas pela palavra. Então nós temos que tomar cuidado. E tem gente que pensa assim, sabe, que olha, eu tenho um amigo, eu tenho uma tia, um pai, uma mãe, um irmão, ou meu marido, ou meu filho, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, tão gente boa, não é crente, mas se morrer, eu tenho certeza que vai para o céu, só se for da boca da onça. Porque a Bíblia diz que a palavra é que vai julgar. Aquele que não crer em Jesus, aquele que não receber a Jesus, não tem como entrar no céu, porque o céu, a porta é Ele. Ele é a porta. Ele diz: eu sou a porta da vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu irmão, se a porta de entrada da minha casa é desse lado, não adianta você querer entrar desse, você vai ter uma parede aqui. A porta é essa. Só existe uma porta, um caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém? A pessoa pode ser boa, ser bom, ter a qualidade como ser humano, as melhores qualidades. A Bíblia diz que não é mais nada do que a nossa obrigação. Isso não nos dá o direito à vida eterna. A vida eterna nos dá o direito quando nós deixamos o mundo de lado, com todos os seus prazeres, e servimos a Deus. Amém? Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se nós quisermos estar, amado, entre os salvos, entre os santos, nós devemos descobrir
o que a palavra de Deus diz todos os dias, sobre quem será salvo e quem será condenado. Eu quero citar agora 2 pontos. O primeiro ponto, quem será condenado. Amém? E depois nós vamos citar alguns outros pontos dentro desse e vamos falar de quem será salvo. Preste atenção, é uma palavra curta, mas bastante objetiva. Letra A. Aqueles que não conhecem a Deus serão condenados. Como assim, pastor, não conhece a Deus? Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 diz: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Deus, todo mundo conhece, entre aspas. Tem pessoas que te conhecem, mas elas só vão te conhecer realmente quando começar a andar contigo. Não é verdade? Não tem gente que a aparência dela mostra uma coisa, mas ela é outra totalmente diferente? Não é? Eu já vi alguns testemunhos de pessoas que estiveram em algum congresso nosso, ou algum dos passeios, e de repente nunca conheceu, né, a igreja, e imaginava a igreja totalmente diferente. E às vezes chegou a mim ou algum membro da nossa igreja e disse assim: nossa, estranho, né? Eu imaginei que fosse diferente a igreja. Mas não é que a igreja é bacana, servir a Deus realmente é gostoso, há uma alegria em servir ao Senhor. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Amado, às vezes a gente olha para uma coisa, imagina ser de um jeito, mas basta você andar com ela para você entender no profundo quem ela é. Não é verdade? Eu sempre digo que você congrega comigo, está comigo já há algum tempo, mas você não me conhece de perto. Quem me conhece é a minha esposa e os meus filhos. Não é verdade? Esses sim conhecem todos os pontos do Alexandre e do pastor Alexandre. Quem te conhece realmente são os seu cônjuge, sua esposa, teu esposo, teus filhos, ou teu pai, ou tua mãe, porque anda com você. O mundo conhece a Deus porque a palavra Deus é muito fácil de dizer. Deus te abençoe, vá com Deus, que Deus esteja neste lugar. Agora Deus tem vários, todos eles levam o nome de Deus, e o nome de Deus quer dizer poder. Então um tem poder para fazer tal coisa, o outro é o Deus das matas, o outro é Deus das águas, o outro é Deus da cachoeira, o outro é Deus não sei das quantas, mas existe um único Deus, e Deus tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Pastor, mas Jesus não é o Filho de Deus? Não, se você ler o texto lá em Isaías, diz que ele seria chamado de Filho de Deus. Mas ele é o próprio Deus que se fez homens. Amém? Evangelho de João não está no texto aqui. Um diz o seguinte, que ele se fez homem. O verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. E Jesus é o verbo encarnado. No dia que você entrar na glória, talvez você vá olhar e vai dizer assim: mas cadê o trono de Deus, o trono do Espírito Santo? E esse trono, eu só estou vendo o trono de Jesus, porque ele é único, que se manifesta em 3, mas ele é único. É por isso que Jesus diz: não adianta pedir nada a Deus se não for no meu nome, porque o nome de Deus é Yeshua, é Jesus. Amém? Nós precisamos entender, amado, que sem Jesus não há salvação. Deus tem dado prova suficiente para a humanidade desde o tempo da criação, e nós devemos buscá-lo. Romanos 1:20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inescusáveis. Atos 17:27, para que se buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ainda que tateando, sabe, tentando tato, tentando pegar, tentando talvez, tem pessoas que acham assim: eu só posso sentir a Deus se eu tocar nele. O livro de Atos diz o seguinte: ele está com você, e se você deixar, você vai sentir o toque dele em ti, porque nós jamais podemos tocar nele.
E sem esse toque, sem esta comunhão, jamais poderemos ver a face do Pai. Se não buscarmos, amado, não encontraremos. O texto diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Ou diz: ou quando me buscar de qualquer jeito eu aceito. Precisa haver uma necessidade, um querer. E talvez, se você está na igreja cumprindo ponto ou escala, é bom colocar sua barba de molho. Porque se Jesus voltar e você estiver apenas fazendo média para o seu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, naquele dia eles vão e você vai ficar aqui ainda fazendo média para outros. Amém, meu amado? É muito sério isso. Eu digo que a palavra de hoje é um diagnóstico que Deus está te entregando. Durante 6 meses desse ano, Ele fez um exame de todos os seus atos e projetos. E hoje Ele está como um médico te falando dos prós e dos contras. Se você realmente tomar o medicamento correto, você vai viver. Mas se você continuar relaxadamente, você vai morrer. E o morrer é trevas. Pergunte para o seu irmão: você está entendendo? Se nós não buscarmos, não encontraremos. Estaremos perdidos, sem um remédio para os nossos pecados. Letra B: quem não crer será condenado. João 8:24 diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. João diz o seguinte: se você não crer que Ele é o eu sou, e por isso que eu coloquei em letra maiúscula, quando perguntaram para Moisés, quando disse para o Senhor: Senhor, quando eu for a Faraó e perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Que o Senhor apareceu numa árvore pegando fogo e tal? Ele disse: não, você apenas vai dizer para ele: quem me enviou foi o eu sou. No Getsemane, quando foram prender a Jesus, perguntaram para ele se ele era Jesus, e ele disse: eu sou. Amém, meu amado? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então, se você não crê, é por isso que nós temos que aceitar a Jesus. A Bíblia diz que com a boca você confessar, no coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele tem poder para perdoar o teu pecado, escrever o teu nome no livro da vida. A partir daquele dia o teu pecado foi apagado, não importa o que você fez. Ele tem esse poder, nós é que não temos essa consciência, mas Ele tem, porque Ele quer, sabe? Ele não desiste de você, Ele vai te trazer todos os dias à presença dEle, para te dizer: eu sou contigo, eu quero estar contigo, eu quero te perdoar. Abra a tua boca, confesse e limpe, saia deste caminho mau, porque eu vou te salvar. Glória a Deus. Mas nós precisamos primeiro crer. E falta de crer em Jesus fará que o homem seja eternamente condenado. Amém? A razão é porque Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, meu amado. Se eu não creio, eu não tenho como deixar Deus fazer a obra. Eu posso ficar anos, minha vida inteira pregando aqui, como Noé fez. Noé pregou mais de 120 anos, mas aquele povo não acreditava. Dizia: imagina, você é louco, Noé. Você está fazendo um barco desse tamanho, era como se fosse um navio na época, num lugar que mal chovia, não tinha nem como ter chuva. E você está dizendo que a chuva vai ser tão forte que vai movimentar este navio, e aqueles que estiver na arca é que vai ser salvo? Eu não acredito que Deus vai deixar os velhinhos, Deus vai deixar as crianças, Deus vai deixar as pessoas boas, Deus vai deixar o A, o B, o C, coisa que você fala, sabe? Eu não acredito que Deus faria isso, não. Ele fez lá no passado. Essa história está se repetindo, e a arca hoje chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo. A porta está aberta, mas um dia ela vai fechar. E aqueles que estiverem na presença, na arca que é o Senhor, Ele vai tomar para si este mundo, ficará na condenação. Amém, meu irmão? Poderia ser uma história de carochinha,
Poderia ser algo semelhante ao que nós vimos recentemente, um filme bastante conhecido, 2012, quem assistiu? Que fala sobre o fim do mundo, né? E que eles então perceberam que isso iria acontecer, mas no fundo, se você perceber o filme, existem algumas arcas que eles fizeram como se fossem alguns navios, que houve salvação. Eu não sei se você recorda, para quem assistiu, que tinha um ator lá principal, e que ele fez de tudo para que aquelas pessoas pudessem entrar. Mas algumas quiseram entrar por falcatrua, quiseram adentrar ao barco, vou chamar de barco, né? Parecia mais um navio, um submarino futurista. Quiseram fazer, sabe, com coisas que não procediam, ficaram para trás. Mas você percebe que ali morreu muita gente. A Arca de Noé, eu imagino aquelas pessoas desesperadas quando começou a enchente. A água começou a subir, eles disseram, gente, Noé pregou 120 anos, e é verdade, vamos correr lá, quem sabe tem uma vaguinha dentro da arca. E bateram na porta, e pessoas chorando. O Senhor disse, não adianta tentar abrir Noé, porque eu a vedei por fora. Apocalipse diz o seguinte, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou morrer hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, mas eu tenho que estar com a minha vida no altar, porque eu quero, em nome de Jesus, ir para o céu. Amém, meu amado? E esta é uma viagem que todos nós iremos fazer um dia, e que não tem retorno. Quem vai para o céu não tem retorno, quem vai para o inferno não tem retorno. C. Aqueles que não obedecem serão condenados. 2 Tessalonicenses 1:8 fala a respeito disso. Ainda aqui na continuidade ao ponto de 2 Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus, diz que é para castigar. Paulo diz que ele vai retribuir com castigo. Olha o que ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma determinada seita aí que não segue o Novo Testamento, só segue o Velho. A base deles é o Velho Testamento. Paulo é muito claro: quem não segue o Evangelho de Cristo, não adianta você estar ligado ao passado, porque ele se fez novo, é uma nova aliança. Se nós, hoje, amado, não queríamos fazer isso, abolisse o Velho Testamento e pregasse aqui na igreja só de Mateus para frente, estaria correto do mesmo jeito, porque nós iríamos falar de um único plano, que é o plano de cura, de milagre e de salvação, que está em Jesus Cristo. Não estaria errado, mas a Bíblia não é para ser abolida. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento tem muitas histórias para que a gente possa aprender e crescer. Mas o Novo Testamento, que é a história de Jesus, é o que ele veio fazer na terra, é isso que nós precisamos estar atento. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu quero ler a Bíblia, mas tem hora que eu leio e não entendo nada. Eu falo: filho, para de ler o Velho Testamento, que ele é muito complexo. Lê de Mateus para frente e já está de bom tamanho. É o que você precisa aprender, quem é Jesus, o que ele faz, e tentar ser pelo menos semelhante a Jesus. Não queira ser semelhante a Elias, não queira ser semelhante a Jó, a Moisés, seja semelhante a Jesus. Amém? Porque foi para isso que ele nos chamou, para ser igual a ele. Tem grandes homens no passado que são admiráveis, mas para quem nós temos que olhar é para o Senhor. A Bíblia diz que a geração de israelita, amado, eles morreram no deserto, sabe? E eles são apresentados aqui como um exemplo para nós. Nós não podemos cair como eles caíram, por seguir o mesmo exemplo de desobediência. O livro de Hebreus 4 fala sobre isso, sobre a desobediência. E este é o ano que é um ano de andar em obediência. E quando nós desobedecemos, nós estamos indo contra Deus. Pastor, o que você quer dizer em desobedecer? Em tudo que você possa imaginar. Desobediência é rebeldia. Rebeldia é pecado de rebelião, e quem cometeu ele foi Satanás.
Amém? Então nós não podemos ser desobedientes, meu amado. Principalmente aquilo que nós sabemos que devemos fazer em relação à igreja, ao evangelho, sabe? A vontade de Deus, a comunhão com Deus. Não podemos ser. Letra D. Aqueles que se voltam para o pecado serão condenados. Não tem esse negócio, não, foi só um pecadinho. Meu pecado é tão insignificante, pastor, que Deus nem faz conta. No céu não tem balança, dizendo, olha, esse pecado aqui pesa 300 gramas e esse aqui pesa 3 toneladas. Para Deus, pecado é pecado e ponto. Uma mentirinha é um pecado. Se tirar a vida de alguém é outro pecado. Amém? É claro que existem classificações desse pecado, e existe então a retaliação diante daquilo que nós cometemos. Mas, em troco de figurinha, pecado é pecado. Pedro, ele nos alertou para uma perigosa influência, sabe, que os falsos mestres poderiam ter sobre os fiéis cristãos. Olha o que diz 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado. Preste atenção. Quando nós voltamos para Deus através da igreja, não pense que toda a igreja é uma bênção e que tudo é perfeito. Não vou estar aqui falando mal de igreja e nem de mestre nenhum, mas a Bíblia diz que existem os falsos mestres, aqueles que pregam para que você tenha prazer. Alguém diz assim, pastor, eu tenho um determinado pecado, mas eu não consigo, e eu não sei se de repente, pastor, eu ouvir do Senhor que isso é pecado e eu tenho que abandonar, eu prefiro deixar a igreja. Tem falso mestre que diz, não, meu irmão, isso não é tão pecado assim não. Nos dias de hoje, Deus até aboliu isso. Não, também não é assim. Um dia alguém me disse assim, eu ouvi de um pastor, que por eu ser crente, né, solteiro, tive uma vida ativa, sexual ativa, e a pessoa que eu estou namorando também, que não tinha nada a ver a gente ter relação sexual, porque a gente tem uma promessa de casar. Mentira do diabo. Porque eles são maduros, e daí? É errado, é pecado. Não, mas a gente tem, sabe, quem sabe, está pensando no ano que vem casar. Casa primeiro. Porque se Jesus voltar, você vai para o inferno com a sua namorada. Mas hoje em dia, assim, um noivo, a noiva, um namorado, dorme na casa do namorado. É por isso que a Bíblia diz que alguns serão salvos. Se nós olharmos para o mundo, e pessoas que falam para você que pode e que não é tão pecado assim, imagina, pastor Alexandre é muito radical, pastor fulano de tal, sabe, é uma pessoa de quadrado, é melhor ser quadrado ir para o céu do que ser muito redondinho e rolando para o inferno. Amém, meu irmão? A palavra de Deus é como matemática, não tem erro, é aquilo e aquilo e acabou. Ou você crê, ou você obedece, ou você volta para Deus, ou você se volta para o pecado. E se você se voltar para o pecado, sabe, é como esta imagem, né? A parte de trás é uma linda maçã, mas a frente é uma boca de lobo tentando nos tragar. O pecado é bom. O pecado, ele vem e você diz, Deus me perdoe, eu sei que o Senhor me perdoou, mas a semana que vem você comete de novo, depois você comete de novo, e assim sucessivamente. Jesus está à porta. O pior estado, ele implica claramente, meu amado, que aquele que se volta para o pecado será condenado, independente da sua salvação. Se a gente diz assim, não, eu sou crente há 10 anos, até o mês passado, o ano passado, eu era aquele crente fervoroso, aquele crente, sabe, que não tinha o que falar. Eu tenho certeza que não é porque eu errei aqui, eu caí aqui, e eu quero continuar do jeito que eu vou estar, que Deus vai me lançar fora, porque Jesus disse, aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, então Ele não vai me lançar fora. Só que você está no pecado, você não está nele. Quando Jesus disse isso, Ele diz, não importa o pecado que você
você ande comigo, eu não vou te lançar fora. Mas se você continuar no pecado, não sou eu que te lanço fora, é você que está se lançando. Amém, meu irmão? Isso é óbvio. Eu não posso me dar ao luxo de dizer porque antes eu era uma bênção, porque Deus vai julgar pelo meu último ato. Eu tenho hoje talvez 75 anos, e durante 75 anos da minha vida eu fui uma pessoa idônea, honesta. Nunca tive nada que, sabe, implicasse na justiça, nas finanças, como minha vida moral. Mas depois de 75 anos eu matei alguém, eu cometi algo errado. E aí então eu vou para julgamento. Vou ser julgado pelos 74 anos antes ou pelo meu último ato? Pelo meu último ato. Assim é Deus. Para de ficar sonhando com o passado, dizendo, nossa, eu era uma bênção. Você era. Está na hora de você voltar. Porque enquanto você ficar no passado, o passado vai te condenar. Ponto 2. Vamos falar de coisa boa agora. Quem será salvo? Amém? Letra A. Aquele que conhece a Deus serão salvos. Filipenses 3, do 8 a 11 diz, Paulo falou da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser nele. Não tenho justiça própria. A parte de baixo comeu aqui, né? Preste atenção, meu amado. A justiça que eu tenho é a justiça de Deus, não é a minha. Não sou eu que vou dizer, Senhor, eu sou salvo porque eu quero, porque eu determino, porque em nome de Jesus está amarrado todas as coisas, e eu vou, nem que eu pegue carona, sabe, na costela da minha esposa, ou no pé do meu filho, que é uma benção. Não existe carona para o céu. A Bíblia diz que é num piscar de olhos, quando você menos esperar, aconteceu. É como a morte. Tem gente que leva um monte de tiro na cabeça e não morre. Vi recentemente na internet um rapaz que teve um ferro de construção que cravou no meio da testa e saiu do outro lado. Não teve problema, sequela alguma. Tem pessoas que estão dormindo, cai do sofá, bate a cabeça, é fatal. A morte, quando ela chega e pronto. É um investimento que ela faz e não é para perder. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, mas a Bíblia diz que nós temos que viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Se você fechar os olhos aqui, para onde você vai? Devemos conhecer a Deus em Cristo, a fim de sermos salvos. E esse conhecimento, amado, deve ser segundo a Escritura, não baseando a nossa imaginação. João fala sobre isso, 8:24 diz, por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados. Repita comigo, eu vou morrer em meus pecados. Amém? E aí diz, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O pecado, se alguém morrer no pecado, este pecado leva à morte, morte eterna. Mas se a gente confessar e dizer, Senhor, eu quero, eu desejo, eu vou abandonar, Ele sempre vai te dar uma última oportunidade. Amém, meu irmão? Letra B, aqueles que creem que serão salvos. Romanos 5:1 diz, portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela é essencial, amém? Para a salvação. Mas nós devemos ser cuidadosos a respeito daquilo que se diz fé. Por quê? Porque a fé, ela é um simples reconhecimento de Cristo e o que Ele tem feito para a nossa salvação. Quando eu oro por uma pessoa, eu pergunto, você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Está arrependido dos seus pecados? Sim. Você crê que neste momento, se nós orarmos, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, seus pecados serão perdoados, e neste momento você deixa de ser uma criatura para ser filho de Deus? Sim, isso é fé. Então ele crê, como eu acreditei há 20 anos atrás, e desci as águas do batismo, e hoje
Sou servo do Senhor que prega a palavra de Deus. E isso não me faz melhor do que ninguém, porque eu não faço mais do que a obrigação ao qual Ele me predestinou a fazer. Amém, meu amado? Esse simples ato é o que nós devemos fazer. Observe o próximo ponto. Letra C. Aqueles que obedecem serão salvos. Talvez muitos vão se levantar e vão dizer assim, sabe? Que nada. Obediência não é necessária para a salvação. Você obedece se você quiser. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia ela indica claramente em Tiago 2, do 24 ao 26, que a fé não é suficiente, sabe, para algumas situações. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Tiago diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tem gente que tem fé, mas não é justificado, e só tem obra, mas não tem fé. Tiago 2,25 diz: de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você ler lá no livro de Josué, quando o Senhor manda eles espiar a terra, e quando eles vão atacar Jericó, havia uma meretriz, uma prostituta, que a casa dela de prostituição era em cima do muro. Quando a gente fala de muro, você imagina esses tijolos de cimento ou baianão, né? O muro lá, amado, era como se fosse uma avenida, porque a cidade ela era protegida por muros. Então era mais largo, talvez 2 ou 3 tanto desse púlpito. Era um muro que cercava a cidade. E essa mulher entendeu que aqueles homens que foram espiar a cidade eram homens de Deus. E eles explicaram para ela: nós somos servos do Todo-Poderoso, que viemos através de Moisés. Contou a história de Moisés. Deus nos deu esta terra e diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés o Senhor daria, mas Jericó está no meio, e nós precisamos tomar essa cidade para que Deus continue a obra. Essa mulher acreditou, ela teve fé, e ela foi contra o teu país porque ela creu, ela foi movida, ela foi tocada pelo Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, amado? No dia que as muralhas caíram, tudo caiu, menos a casa de Raabe. Sabe por quê? Porque Deus honra. E se você olhar na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, está lá o nome de Raabe como parte da árvore genealógica do próprio Jesus Cristo. Ou seja, a obediência te fará levar a lugares onde você nunca imaginou. Só pelo fato de obedecer, porque quando nós obedecemos, nós estamos vivendo a Cristo. Jesus, na sua agonia no Getsêmanis, ele diz: Pai, está difícil, eu não estou suportando esta dor. Se possível, afasta de mim esse cálice, não que eu beba. Seja feita a tua vontade. Se obedecer, meu irmão. E quando nós obedecemos, realmente, nós somos agraciados pelo poder de Deus. Amém? Então seja obediente. Seja obediente ao teu líder, seja obediente ao teu pastor, seja obediente aos teus pais, seja obediente à tua esposa, ao teu esposo, filhos, a sociedade. Seja alguém de excelência, porque isso fará a diferença. E ao falar de Cristo, amado, o escritor dos Hebreus, ele disse o seguinte, Hebreus 5:9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a todos que lhe obedecem fonte de salvação na terra. A todos que lhe obedecem, ele te faz uma fonte de salvação eterna. Isso significa que fazer tudo o que ele nos ordenou, mesmo o ato que muitas vezes, sabe, talvez você tenha sido ridicularizado quando você foi para o batismo. Algumas pessoas debocharam, dizendo: nossa, agora vai vestir a camisa de crente, vai virar crente definitivamente. Não precisa batizar para ser crente, não precisa batizar para ir para o céu, não. Você já foi batizado lá quando criança, então não precisa mais nada disso, não. Olha o que diz Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, não é assim quem crê ou sentir. Olha, pastor, eu sinto
senti de ser batizado, então eu vou ser batizado. Não é isso. A Bíblia diz quem sentir, porque ninguém vai sentir nada. O negócio de sentir é modismo de crente que não tem o que fazer. Não é sentir, é quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. 1 Pedro 3,21 diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não no despojamento das imundícias da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então não adianta, meu irmão, eu estou na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, eu não senti ainda de ser batizado. Você já até aceitou Jesus, mas a Bíblia diz: se você morre, vocês morrem em desobediência. Porque o fato é, aceitar Jesus não pode demorar muito tempo descer as águas. Mas eu não senti ainda, eu acho que eu não estou preparado. Mas está preparado para ir para o inferno? Eu não, então, filho. Então é simples. A gente, quando cumpre uma ordem, ela tem que ser em um todo, não é só pela metade. Se o juiz chegar para você e dizer assim: olha, a ordem que eu dei para que você cumprisse, você cumpriu? Você diz mais ou menos. Diz: então tu está condenado. Porque tem que ser total, não é uma parte, uma porcentagem, é completo. Aquele que crê e obedecer será salvo, senão será condenado. Letra D: aquele que permanece fiéis serão salvos. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A carta da igreja de Esmirna, aqueles irmãos, eles foram avisados, amado, sobre a perseguição que estava chegando, com o objetivo de perseguir, de ferir e de acabar com a igreja, para que eles então renunciassem à sua fé em Cristo. Mas sabe o que Jesus esperava deles? Que eles se apegassem às suas convicções e não viessem renunciar à fé. Tem pessoas que basta a peleja chegar, que a primeira coisa que você renuncia é a fé. Como assim, pastor? Eu nunca renunciei à minha fé. Será que não? Será que em alguns momentos na luta você não disse: eu não sei o que eu estou fazendo na igreja? Porque eu estou indo na igreja, eu estou fazendo, eu estou dando dízimo, eu estou entregando oferta, eu estou fazendo jejum, eu faço campanha, eu não falto uma santa ceia, eu tenho sido isso e aquilo, mas eu não estou vendo nada. Isso é renunciar. Preste atenção, Deus não tem obrigação de nos dar nada. O dia que você aceitou Jesus, Ele disse assim: se você crê que Jesus neste momento pode perdoar o teu pecado e te levar para o céu, essa é a promessa que Ele fez. Ele não fez promessa que ia colocar, subir você de cargo na empresa, que o seu carro que era ano 89, Ele ia te dar um 2013, se era de câmbio normal, Ele ia te dar de câmbio automático. Foi isso que Ele prometeu. Ele prometeu salvação. Ainda que você tenha o melhor carro, o melhor dinheiro, a melhor casa, você tenha as melhores pessoas à tua volta, o seu estado aqui na terra, ele vai durar muito pouco, diante de toda uma eternidade, que é onde Ele quer que você vá morar com Ele. Eu prefiro não ter nada aqui, meu irmão, e ter tudo com Jesus na glória. Amém. Porque isso ninguém vai me roubar. Tesouro do céu ninguém vai me roubar. Apocalipse 2,10: vai ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não deixar se corromper, para que podemos viver nesta terra dignamente. Devemos então, amado, considerar que a palavra de Deus diz que temos que fazer a diferença sim. Amém? Quem será condenado e quem será salvo vai depender tão somente das tuas atitudes. Em qual grupo você estará no dia do julgamento? Eu creio, eu oro, eu tenho buscado há 20 anos de ministério para que você seja salvo. Ainda que eu tenha que pregar esta mensagem a vida inteira, eu tenho certeza que o Senhor está te preparando para isso. Salvação está aberta para todos aqueles que fielmente obedecem ao Senhor. Amém? Não que nós devemos aceitar as nossas condições ou que Deus aceite. Algumas coisas nós temos que mudar, temos que deixar de fazer em obediência,
para que possa ser salvo no céu e morar com Ele para sempre. A pergunta nesta noite é: quem será condenado e quem será salvo? Eu vou passar um vídeo agora, e esse vídeo é de uma pessoa que teve uma visão, talvez você já tenha visto no Facebook, no YouTube. E a Bíblia diz que nos últimos dias, tanto os novos, os velhos, os jovens teriam visões, teriam sonhos. E um dia eu fiquei imaginando, pensando assim: poxa, mas se as pessoas vão ter sonho da volta de Jesus, então vai ter que ser muita gente sonhando a mesma coisa para que possa ser divulgado. Isso é um pensamento meu de 20 anos atrás.